Números que preocupam, tá? É o alerta para os casos de tuberculose que aumentaram em mais de 20% aqui em Porto Velho. A gente vai ter mais detalhes agora. A equipe de reportagem da Band traz para nós aqui, então, a informação, né? Pode rodar o VT, por gentileza. Tosse persistente que dura em mais de 2 semanas, sensação de falta de ar, febre, perda de peso e suor noturno. Esses são alguns dos sintomas da tuberculose, que é uma doença infecciosa e altamente transmissível, que acomete principalmente os pulmões, podendo afetar outros órgãos e sistemas. Em alguns casos, a tuberculose é assintomática, podendo ser um grande risco para as pessoas caso não seja tratada adequadamente. A tuberculose ela é uma doença infecto-contagiosa, tá? Provocada pelo micobactério tuberculose e que pode acometer qualquer órgão do corpo humano. Porém, a forma mais comum é a forma pulmonar, que é a forma que define a cadeia de transmissão, tá? Forma pulmonar, que é a parte respiratória inferior, né? E, portanto, ela pode ser transmitida caso ela esteja ativa, né? Caso o paciente não esteja em tratamento ainda ou sem diagnóstico firmado ainda, então ele tem um potencial de transmissão. É isso que define a tuberculose. O tratamento, que dura no mínimo 6 meses, é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS. Sintomas principais da tuberculose pulmonar. Vamos frisar a tuberculose pulmonar, que é a mais comum, tá? Então, tosse. É uma tosse que pode ser seca ou tosse produtiva, muco-catarral, tá? Que dura em média 2 a 3 semanas no mínimo, tá? Associado a febre vespertina, ou seja, febre no final da tarde, sudorese noturna, tá? Inapetência, né? Perda de apetite e emagrecimento súbito, perda ponderal. Então, o paciente que vem com toda essa sintomatologia é um paciente muito forte suspeito para tuberculose. E esse paciente que tem esses sinais, esses sintomas, deve procurar a unidade básica mais próxima da casa dele, para ser atendido por um médico ou mesmo, às vezes, por um enfermeiro, que são profissionais que são qualificados, treinados para investigar, para dar diagnóstico, para tratar e para fazer o acompanhamento desse paciente no período de 6 meses, que é o período que dura o tratamento para tuberculose pulmonar, certo? Então, os sintomas são esses. O paciente teve esses sintomas, procura a unidade básica, e é importante frisar que o paciente precisa vir com uma máscara, mesmo que seja uma máscara simples dessa aqui. Se ele não tem a N95, que vem com uma máscara simples dessa. A gente tem que lembrar que a gente passou por um período de pandemia. Então, se o paciente está com sintomas respiratórios e que suspeita de tuberculose, é importante que ele procure a unidade, venha de máscara para a gente começar o processo de investigação. Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que o número de pacientes com tuberculose em Porto Velho aumentou 8% em 2022 em comparação ao ano de 2021. Em um comparativo mais longo, os números são ainda mais assustadores. Nos últimos 2 anos, o crescimento da doença na capital foi de mais de 20%. Isso porque, no ano de 2020, a Cemusa registrou 384 casos, contra 482 no ano passado. Ainda segundo a Cemusa, neste ano, os dados também já são expressivos. No primeiro trimestre, 195 pessoas já foram registradas com a doença. A vacina BCG deve ser inserida o mais precocemente possível, de preferência antes do bebê deixar a maternidade. A prevenção primária é a BCG, tá? Então, assim, toda criança que nasce, ela já sai vacinada das maternidades, né? Ela tem um período de 24 horas para ser vacinada. A BCG é uma vacina pelo Mycobacterium bovis atenuado, que ela tem um efeito ali, um efeito protetor de até 75%, ou seja, é uma prevenção bem elevada, tá? É feito intradérmico, no deltoide no braço direito, tá? Então, a criança, via de regra, ela já sai da maternidade, seja a nossa maternidade municipal ou mesmo a maternidade do estado, ela deve sair já vacinada, pelo menos com 2 vacinas, a BCG e a contra a hepatite B.
O que tem chamado a atenção já há algum tempo, né? E eu digo tempos bem recentes, é justamente a potencialização dessas doenças que a gente já havia controlado e muito há algum tempo, né? Isso muito se dá justamente pelo baixo índice de vacinação que a gente vem tendo aí informações dos últimos tempos, acerca justamente das vacinas já comprovadamente científicas, né? Esse era um assunto muito evidente no período alto da pandemia, a questão da comprovação científica. E aí a gente teve também baixas na vacinação contra a gripe, a própria Covid foi muito contestada. A gente teve outros problemas sendo enfrentados justamente pela não conclusão do ciclo vacinal, né? Nós temos aí os períodos específicos para atualização daquela cadernetinha de vacinação. E a responsabilidade é do Estado, é do poder público, mas se não houver a contrapartida do cidadão, a gente não consegue equacionar tudo isso. Nós tivemos aí outros problemas recentemente de doenças já erradicadas. Então, fica o sinal de alerta, esse período, principalmente aqui na nossa região, que a gente tem o nosso verão amazônico, vai se potencializar os casos de gripe e como a tuberculose se manifesta aparentemente como uma simples gripe, é bom você levar em consideração qualquer sintoma gripal, né? Primeiro momento, já se proteger, que na realidade é para mais proteger o próximo. O uso da máscara e a busca rapidamente de uma unidade de saúde, para que a gente consiga pelo menos fazendo a nossa parte na questão preventiva e não sendo irresponsável com as outras pessoas. E também o papai e a mamãe ficar atento justamente com relação à cadernetinha de vacinação dos seus filhos, combinado?